Senhor, povo de Deus, estamos aqui de volta em nossos vídeos, aí na continuação, ouvindo aqui uns louvores abençoados, estamos aqui na estrada. Eu quero poder falar este assunto tão importante para vocês que me acompanham no canal. Como saber se é da vontade de Deus de eu ir para Portugal? Como poderei ter essa confirmação de Deus, por exemplo, de levar a minha família para a Europa, por exemplo, para os Estados Unidos, ou para qualquer lugar fora da minha nação, do meu país, da minha cidade, a qual estou vivendo neste momento? Tem me feito, muitas pessoas têm me feito, no caso, essa pergunta, têm me perguntado. Então quero poder tirar esta dúvida dentro daquilo que eu tenho observado, dentro da minha experiência ao longo desses anos, morando na Europa. E como pastor também eu preciso aconselhar vocês a poder tirar esta dúvida, ok? Enquanto isso, vou tentar mostrar aqui para vocês como é que está a estrada aqui, ó. Olha aí, pessoal, como está aqui a estrada de Torres Vedras, por exemplo, do caminhão. Você quer tirar essa dúvida aí? Estamos aqui, ó, trabalhando na carrinha. E como eu falei para vocês aqui, ó, o pessoal que estão aqui na autoestrada, estão aqui na Nacional aqui de Torres Vedras, por exemplo. Você tá vendo aí como é que tá aqui o serviço, a estrada. Então eu quero poder contar o seguinte: conforme você tá vendo aí, eu vou tentar aqui, que tá aqui tudo parado agora. Deixa eu tentar voltar para vocês novamente aqui, ó. Então lá na frente estou mexendo lá de novo nas obras que eu falei, ó. Vocês já viram esse vídeo, então eu vou tentar voltar a câmera de novo. Então vamos lá. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então quer dizer que o país que eu vou morar, ele vai me proporcionar tudo isso, mesmo diante de muita luta, de muita dificuldade. Essa é uma pergunta que um cristão deve perguntar para Deus em suas orações. Muitas pessoas já me perguntaram isso, ok? Pai de família, mãe de família, principalmente que tem família. Você precisa saber se Deus deseja, se é a vontade de Deus que você entre em Portugal, entre pela Europa, vive em outra nação. Lembra da história de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida e os outros não entraram? Lembra da história de Elimeleque, se eu não me engano, de Noemi, que os seus 2 filhos morreram quando eles foram morar em uma outra terra estranha, a qual estavam em Belém, que era a casa de pão, para morar em outra nação, em busca de um lugar melhor, pois havia crise ali, não havia comida. Como também no Brasil é uma crise, como na África é uma crise, então as pessoas procuram um país melhor para viver. Essa é a realidade dos nossos dias atuais. E a América, como os Estados Unidos, tem proporcionado para muitos brasileiros um sonho da América. Um paraíso também aqui na Europa, por exemplo. Não é errado sonhar em morar em outro país, ok? Não é errado isso. O que é errado é você não entrar neste país na direção de Deus, porque você vai sofrer uma grande consequência, vai trazer grande dor para si e para a sua família, e até mesmo perdas irreparáveis, a qual que jamais você poderá recuperar ou voltar tudo igual. Em primeiro lugar, o nosso maior tesouro é a presença de Deus. Jamais vai para um país para perder a presença de Deus. Só nesse primeiro ponto aí eu vejo muitos brasileiros aqui na Europa, que eu já observei, que um dia serviam a Deus, que tinham uma comunhão com Deus, que tinha princípios e valores familiares e espirituais e morais, que perderam esses 3. Perderam o espiritual, perderam a comunhão com Deus, se afastaram de Deus, deixaram de ir para a igreja, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de orar, perderam os princípios espirituais, perderam os princípios morais, familiares, se afastaram da sua família, perderam a sua família, se afastaram dos seus filhos e hoje
estão com a vida decadente, vivendo sozinho, ainda que estejam ganhando dinheiro, nada disso é mais importante do que a sua esposa, do que o seu marido e do que os seus filhos. O dinheiro que você vai ganhar, ou dólar, ou em euro, ou em libra, ou em qualquer moeda, qual for o país, nada é mais importante do que a presença de Deus, que é o primeiro princípio, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Família, ok? E o seu ministério, o seu chamado com Deus. Pode ser numa igreja ou pode ser em outro lugar qualquer, fora da igreja. Geralmente tenho feito muito isso hoje. O nosso chamado não é só dentro de igreja, é fora da igreja também. Deus tem me conscientizado muito disso, ok? Que é o testemunho, irmão. O testemunho é importantíssimo. Então, eu olho para a história de Josué e Caleb e observo que eles foram o único que entraram na terra prometida. E foi Deus que prometeu, irmão, que Israel entraria na terra prometida. Mas quem foi que entrou? Josué e Caleb. Por quê? Porque foram os únicos que valorizaram os princípios de Deus, os princípios da família, o princípio de autoridade. Foram homens que respeitaram tudo isso. Foram homens submissos a Deus, obediente a Deus, que renunciaram os seus desejos carnais para viver segundo os padrões de Deus, as leis de Deus, as palavras de Deus. Quando você quebra isso, você vai entrar em grande problema em outro país, porque esse outro país vai te proporcionar uma vida melhor, um lugar melhor, uma qualidade de vida melhor, um salário melhor. Então você será tentado a cometer o mesmo erro que Israel cometeu. Lembra da história que eu falei de Ruth, que ficou junto com Noemi? Noemi perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos, porque foram para, eu acho que foi Moab, né? Para outro país, e lá ela perdeu seu marido, e não é fácil, irmão, isso aí é algo terrível, e Deus nos guarde disso. Não quero dizer, porque alguém perdeu seu marido ou sua esposa, que foi consequência de um erro ou de um pecado. Não tem nada a ver com isso, porque Jó perdeu 10 filhos, a sua esposa o abandonou por um momento, e ele estava dentro da vontade de Deus. Não quer dizer que viver segundo a vontade de Deus, que será livre de problema. Isso aí é outra história. Isso é provações. Eu não estou falando de provação. Eu estou falando da direção de Deus. E quando alguém não está na direção de Deus, acontece como a história de Noemi, por exemplo. Perdeu o marido, perdeu seus filhos. Uma provação terrível, né? Mas Deus mesmo assim foi misericordioso com ela. Irmão, não tem coisa pior do que passar por isso. Mas a história melhor para poder entender sobre família tem a ver com a história de Israel. Todos pereceram no deserto. Todos morreram ali, a maioria. Então, o que quer dizer com isso, meus irmãos? Desculpe lá que tem uma carrinha aqui que virou ali. Tem que ter muita atenção no trânsito, hein? Olha só. Eu quero dizer que a vontade de Deus, pastor Leandro, então qual é a vontade de Deus? Eu tenho falado tanto para homens, para mães, para pais que me procuram. Como saber? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O irmão Roberto uma vez me perguntou, pastor Leandro, ora aí para mim se é da vontade de Deus ir para Portugal ou não. Irmãos e irmãs me perguntam isso. Não é uma ou 2 pessoas. Principalmente no grupo de missão da Europa, por exemplo, muita gente quer vir para Portugal para fazer missão, mas muito cuidado, não vem de qualquer jeito, venha na direção de Deus. Eu tenho um vídeo aí específico sobre isso. Venha para Portugal na direção de Deus, mas para poder melhorar mais e para tirar todas as dúvidas, como saber? Primeiro, tenha os princípios de Deus. Segundo, os princípios da família. A sua esposa está de acordo com isso? O seu marido está de acordo com isso? Você é casado? Você tem que estar em acordo. Porque se um não concordar, não é da vontade de Deus. Porque a família, o casado é uma só carne. Você não pode tomar uma decisão, eu vou, a minha esposa fica. Mas se ela consentiu, tudo bem. Isso é um acordo entre o casal. Agora você, eu vou de qualquer jeito.
A minha esposa é teimosa, pastor, ela não quer. E se você for, você tá, meu irmão, você está correndo um risco muito grande de entrar no laço no seu casamento, como tem acontecido aqui, caso de pessoas se separarem com o desejo, com a ilusão de vir para Portugal, porque isso aí se torna não um sonho, mas uma ilusão, porque você perder sua família para vir para Portugal, jamais como pastor eu vou dizer para você vir. Não pensa a minha opinião que eu vou falar para você não vir, ok? Em segundo lugar, e outra questão aí, os seus filhos também, irmão. A não ser se você venha, como acontece aqui com um amigo meu, né, que trabalha na construção civil, né? Um abraço, irmão Eliezer, outros irmãos que me acompanham, que ele veio agora, no ano passado, em dezembro, e ele está juntando dinheiro para trazer sua esposa e os seus filhos. Amém por isso. Um abraço, meu querido amigo, e todos do canal do WhatsApp aí da Ajuda Brasileiro e Português, que falam muito ali sobre construção civil e também como vir para Portugal. Eles falam muito ali, muita coisa ali. Eu tenho recomendado o pessoal nesse grupo. E também do canal aí, do nosso amigo também, da Missão da Europa, como trabalhar em Portugal, construção civil. Tenho recomendado algumas pessoas. Você precisa saber disso. Você precisa valorizar valores. Outra coisa, pastor, mas então a minha esposa está de acordo, meu marido está de acordo, meus filhos estão de acordo, a minha família está de acordo, o meu pastor está de acordo. Isso é importante também, né? Poder ter... Eu, quando saí do Brasil, eu pedi autorização para minha família. Eu era solteiro, irmão. Falei com meus pais, ficaram tristes, mas quem é solteiro é diferente, tá bem? Falei com o meu pastor, peguei minha carta de mudança da Assembleia de Deus lá do Pará, a qual eu congregava, lá do Ministério Missão, uma igreja centenária lá do Brasil, de muita história, que já passou Daniel Berg e Gunnar Vingre, uma igreja muito doutrinária, que eu aprendi muita coisa, me deram autorização e eu vim. E eu senti que era a vontade de Deus para vir. E eu vim com essa direção, não para ganhar dinheiro, mas para fazer missão. Então por isso que eu sinto esse meu desejo de poder ajudar vocês. Porque quando eu vim para Portugal em 2005, há quase 15 anos agora, eu vou completar em junho, eu vim conscientizado a fazer a obra de Deus. Jamais me esquecer isso. Eu fiz um voto com Deus. Se você fez um propósito, jamais quebre, irmão. E Deus me honrou pastoreando igreja, né? Ajudando pessoas, discipulando, batizando pessoas nas águas, levando pessoas para Cristo, fazendo evangelismo na praça, como no Alentejo. Você vai ver vídeo meu em Ericeira, fazendo vídeo com o irmão Fernando, irmão. Falar em evangelismo aqui na zona de Malveira, no Conselho de Mafra, em Lisboa, nas estações, com Bíblia, com folheto. Porque esse é o meu chamado. Então venha, se você vem com esse desejo, Deus vai te abençoar por isso. Agora não venha para dizer eu vou fazer missão, como já aconteceu pessoas aqui para mim e falaram, pastor Leandro, eu vou fazer missão aí, pastor. E teve um jovem que até falou para mim que ia até visitar lá o Alentejo, que é aquela cidade lá de Odmira, no Alentejo, que é o maior índice de suicídio em Portugal. Um abraço aí para o pastor Marcelo, não, pastor Marcelo. Ele até pediu oração para mim, para que eu pudesse orar acerca disso. Meu irmão, estou orando nesse propósito. Se é da vontade de Deus, você vai entrar e quem sabe fazer um bom trabalho. Amém? E um jovem falou para mim que ia para ali, até hoje. Já está em Portugal, indiquei um trabalho para ele, levei ele no aeroporto e hoje pergunta se ele quer ir lá para o Alentejo evangelizar. Isso é lamentável, irmão. Então, eu tô como gato escaldado, né? Muita gente fala uma coisa quando está no Brasil, mas quando chega aqui muda totalmente de opinião. E o pior é uma coisa, se afastam de Deus. Lembra-te, o que você está falando não é para mim ou para o teu pastor, você está falando diante de Deus. Não adianta me enganar outras pessoas. Mas eu ainda acredito que ainda há homem de Deus que fala assim, pastor, eu vou lá, eu vou fazer. Irmão Marcelo, eu acredito que você vai, se é da vontade de Deus, você vai ser abençoado, meu irmão. Amém? E outras pessoas também que já falaram e já foram, como lá para o lado do norte de Portugal,
Então é isso, é valorizar o chamado de Deus na sua vida. Você vai ter tranquilidade, segundo outra questão, outro ponto. Você vai ter tranquilidade, vai ter paz quando você vier para um outro país. Você não vai estar ansioso, preocupado, pedindo ajuda para todo mundo, não. Você vai orar, Deus vai colocar as pessoas no seu caminho, Deus vai te dar um trabalho, você vai conseguir se legalizar, você vai dar uma boa qualidade de vida para sua família, mesmo com muita luta, mesmo com muito esforço, que tudo não é muito fácil não. Não pense que é fácil aqui, que não é. Quem está aqui sabe bem disso. Eu estou aqui há bastante tempo e até eu estou aqui ralando e lutando, como vocês vê sempre. Mas Portugal é melhor sim, a Europa é melhor com certeza. Tem um vídeo meu aí, ó, porque muitos brasileiros estão escolhendo, muitos estrangeiros ou brasileiros estão escolhendo Portugal para viver, e você vai ver lá uma reportagem. Recomendo você ver esse vídeo para ver a diferença do Brasil e Portugal, e você vai se surpreender, né? Vale a pena sim, mas não venha para Portugal para entrar em polêmica. Por exemplo, eu tive na Espanha, morei na Espanha, tive na França, conheci lá o pastor Vicente, sua esposa, seus filhos, tive lá na igreja, foi uma bênção aquela viagem. Mas também fiquei sabendo de casos que é necessário contar para que você sirva de lição, de pessoas que serviam no Brasil a Deus, que estavam na França e estavam na Espanha, como também tive, e presenciei isso como missionário e como pastor. Na Espanha, pessoas foram presas, brasileiros, mulheres, muitas brasileiras, prostituta, porque não querem trabalhar, essa é a verdade, não querem trabalhar no duro e no pesado, ou trabalhar como imigrante, que a vida não é fácil, e se prostituem para ganhar milhares de dinheiro, é verdade. Muitas mulheres aí prostitutas, que estão aí com muita riqueza no Brasil, casas próprias, como eu já ouvi falar. Conheci um grande amigo meu na Espanha, que eu trabalhei junto com ele na construção civil em 2006, e quando eu orei na sua casa, eu pude perceber que a sua irmã era prostituta. Todo mundo tinha vergonha. E eu ouvi falar que ela levou na Espanha mais de, sabe quanto, irmão? Mais de 100 mil reais. Em poucos anos isso. Fez a sua vida, comprou casa, comprou carro no Brasil. Conheci também jovem brasileira que se prostituiu, traiu o namorado, ganhava dinheiro de espanhol, foi para o Brasil à custa de viver uma prostituição. Eu pergunto, isso é vida com Deus? E ia para a igreja dizer que era levita, servir a Deus. Meus irmãos, já vi cada caso aqui. Na Espanha, o pastor falou para mim, um pastor, meu amigo, que uma própria mãe estava tentando impedir de a filha ir para a igreja, irmão, para que ela pudesse prostituir. Isso é algo lamentável. São coisas horríveis, irmão, que está acontecendo na Europa. Brasileiros envolvidos nas drogas, em homicídio. Claro que é mínimo, né? Mas de vez em quando surge por aí. Mas notícia triste como essa. Não é a maioria, é a minoria, eu sei. Mas acontece. Sabe por que isso acontece? São pessoas que não vieram na direção de Deus. Vieram de qualquer jeito, porque se cansaram do Brasil, que o Brasil tá mal, tudo tá muito ruim. E vem pra cá para trazer o que é ruim do Brasil pra cá, pra Europa, irmão. Pelo amor de Deus, não. Venha com o coração limpo, com a alma tranquila, sem muita ansiedade. Pode até ficar ansioso, que eu fiquei. Mas ficar inquieto ao ponto de ficar atribulado, não, isso não. Por isso que muita gente faz coisas que não deve, e nós que estamos aqui lutando para dar um bom testemunho de Deus, acabemos sendo comparados como qualquer um. Nem todo brasileiro é igual, nem toda mulher brasileira é prostituta como os portugueses pensam na Europa, os europeus pensam isso, mas não é verdade. Há muita mulher brasileira lutadora, mas infelizmente eu já conheci um caso. A minha esposa ajudou uma brasileira no Alentejo, que ela se prostituía-se, tinha filho já adolescente. Ela foi para a igreja, foi mulher de oração, nós ajudamos ela em oração, ela casou, fizemos ali o noivado praticamente, casou com outro, depois casou, mas foi outro pastor, mas discipulando.
casou, depois se separou e voltou agora para a prostituição. Por quê, meus irmãos? São pessoas que só querem saber disso aqui, ó, de euro. Não tem princípios e valores, já não lutam mais pela família. Se cansam facilmente os casais hoje, se separam por pouca coisa. Já não lutam, irmão. Então isso é lamentável. Irmão, se um casal em Portugal ou na Europa trabalhar junto, você vai ter uma vida muito boa aqui. Se o casal trabalhar junto, foram fiéis, você vai dar o melhor para a sua família e para os seus filhos. E quando os dois trabalham, vão ter uma vida melhor. Agora, eu também ouço casos aqui de pessoas abandonarem a esposa, deixar, como já mostrei aqui para você aqui na fábrica de carne mesmo, é uma. Estou aqui passando aqui perto agora. Que eu já vi casos semelhantes a esse, de pessoas ali, grandes decepções, ó, no casamento, prostituição, são brasileiros. Infelizmente nós brasileiros, né? O Brasil infelizmente é muito conhecido por isso. Por causa do carnaval, agora essa porcaria que vai entrar aí, ó, traz tudo de ruim, de mau testemunho. Então, como saber se é a vontade de Deus? Você precisa orar, ler a Bíblia e você vai ter a direção de Deus. Eu não vou falar para você porque eu não conheço a sua vida, não sei como é que está o teu coração, não sei o teu pensamento. Deus vai te dar a direção, mas lembre-te, você pode também saber os sinais normais. Primeiro, você vai ter paz e tranquilidade diante de Deus nessa questão. Deus jamais quer que você vá para o outro país para que você deixe de buscar Ele. E deixe de buscar Ele ao ponto de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, ou de você deixar sua família, que é o principal aí, ó. Esse é o principal. E depois se envolver com amizades mundanas. É o que acontece com muito brasileiro aqui, porque vai ter aqui, não vai ter muita amizade, vai se sentir-se um pouco sozinho, não há muita gente para conversar e vai se envolver com pessoas mundanas que vai te levar para maus caminhos e se afastam rapidamente da presença de Deus. É o que acontece com muitos aqui. E vão para vários churrascos aí, ó, fazer coisa que não deve. Não estou falando que é pecado não, viu? Mas o que eu vejo aí, meu irmão, não é brincadeira não, viu? É coisa complicada, irmão. Por favor, você que é um cristão, você tem que saber bem disso. Você vai ter paz e tranquilidade, você vai ter o apoio da sua família, se possível da sua igreja, do seu pastor. Isso é importante. Claro que vai ter alguém que vai impedir de você vir para cá. Claro que vai ter pessoas que vai querer te desanimar de vir para cá. Pode ser que até seja até pessoas espirituais, pode acontecer sim. Então, irmão, o que eu posso dizer, quando eu vim para cá, eu tenho um vídeo meu falando sobre isso. É um dos primeiros vídeos que eu fiz. Pena que o áudio ficou muito baixo da câmera, mas eu falo lá da direção de Deus na minha vida. Deus me revelou Portugal. Deus me mostrou para vir para Portugal. Eu tive a certeza absoluta e não foi fácil, como até hoje não está sendo fácil. Mas eu tenho a certeza e a direção de Deus acerca desse país, ok? É isso que você tem que fazer. É isso aí, meus irmãos. Abraço para todos, também. E para os jovens que querem vir para cá, sonha, creia. Se você vem para ganhar almas, Deus vai te abençoar por isso. Se você vem para cá para dar um bom testemunho, Deus vai te honrar por isso. Mas peça a direção de Deus. Fique na paz, meus irmãos. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e de orar pela família do irmão Fernando, que ele me pediu. Quero aproveitar, ore por ele, irmão. É uma criança que está com leucemia. É uma doença grave, irmão. Não é fácil ter alguém que tem uma doença incurável. Isso é muito difícil. Só sabe quem passa por isso, que tem alguém na família. Por isso que eu peço que você ore por ele também. Irmão José Simões, ore por essa criança. Continue orando, tá bem? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fique na paz. Um abraço para você. Tá chegando aí o final de semana. Eu espero que esse vídeo possa chegar aí nas redes sociais para ajudar vocês. Compartilhe no grupo de WhatsApp, no grupo de você nas redes sociais. Você que não se inscreveu e que estão vendo meus vídeos, muito obrigado. Se inscreva aí para você receber outros vídeos, novas notificações e também dando like aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Maravilhoso. Fique na paz. Um abraço. Deus abençoe você. Fique na paz. Shalom.